Abra então aí a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Se você abrir a sua Bíblia no smartphone, deixa ela aberta no smartphone, não vá visitar o Facebook, não vá visitar o Instagram, curtir fotinha, não vá para o Twitter arranjar briga de política, se mantenha com ela aberta. Se você não trouxe a Bíblia, acompanha conosco aqui a leitura no telão. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Coloca a mão no seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ser ministrado nessa noite pela sua palavra. Faz de mim um bom soldado, preparado para todas as batalhas. Amém. Nós acabamos de orar pela Rússia e pela Ucrânia e pela Rússia. Com certeza você tem acompanhado as notícias, você liga a TV, você abre o seu Facebook, você abre o seu Instagram e você recebe então informações da guerra que está acontecendo. Parece que tão longe da gente, não é verdade? É tão longe, se nós pensarmos na questão de continentes, nós estamos tão longe. Mas ao mesmo tempo nós estamos tão perto por conta das redes sociais. Parece que a gente está lá, parece que a gente está vendo e sentindo cada bomba que cai, cada notícia que vem, parece que a gente está lá, vivendo um drama daquele. Isso é o que as redes sociais trazem para nós. Elas nos aproximam ainda mais de pontos distantes. Não é verdade? Talvez eu e você nunca venhamos a conhecer a Rússia. Não é um dos meus sonhos. Eu quero conhecer a Escócia, eu quero conhecer Jerusalém, mas a Rússia nunca passou pela minha cabeça. A Ucrânia nunca passou pela minha cabeça conhecer. Mas nos últimos dias a gente está sendo encharcados de informações. Então continue orando pelos dois países. Mas olhando as imagens mostradas tanto no Facebook quanto na televisão, a gente consegue perceber uma coisa: os soldados têm uma vestimenta toda especial. Os soldados estão trajando uma vestimenta muito especial para esse momento de guerra. E você olha capacete, os uniformes, né, as armas ali com eles. A gente vê tudo isso na mídia. A gente consegue ver tudo isso nos soldados. Eles estão com roupas apropriadas para a guerra.
Eles estão vestidos para uma guerra. Eu duvido que você tenha visto no seu Facebook, no seu Instagram ou até mesmo na televisão, um soldado de bermuda e de chinelo como se estivesse indo para a praia. Também duvido que você tenha visto um soldado com um terno e gravata, com a melhor roupa de ver Jesus no domingo. Você viu? Alguém viu? Eu não vi. Eu só vi homens preparados para uma guerra. O texto que nós acabamos de ler, Paulo está mostrando para nós a figura de um grande soldado, mas não de um soldado do nosso tempo, do tempo dele. Ele está vendo um soldado romano. Ele descreve para nós aqui em Efésios 6, as vestimentas de um soldado romano da época. Eu quero que você pense comigo. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Todo cristão está em guerra. Uma guerra que é constante. Uma guerra que começa na nossa jornada cristã, quando nós recebemos entendimento do alto, quando nós recebemos entendimento do Espírito Santo, nós entramos nessa guerra. Essa guerra tem início, mas ela não tem fim. Ou ela só termina, melhor dizendo, quando a gente ouvir os clarins celestiais tocando e a gente sendo levado para o céu. Hernandes Dias Lopes, um pastor conhecido por todos nós, ou pela maioria de nós, ele diz o seguinte: a vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Não vivemos numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual. Ao contrário, vivemos num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas, de rinhas, de combates, sem trégua. Há uma luta mundial, suprarracial, supraterrena, espiritual e contínua. Ele ainda afirma, dizendo, não existe uma pessoa neutra nessa guerra. Não existe tempo de trégua nessa guerra. Não existe acordo de paz. Existe só duas categorias. Aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Paulo deixa claro para nós contra quem é a nossa guerra. Eu falei a você que nós estamos numa guerra, essa guerra tem começo e essa guerra só tem o final quando nós formos chamados para estarmos com o Senhor Jesus na glória. Então Paulo fala para nós que nós precisamos estar bem vestidos, nós precisamos vestir a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é uma armadura humana. Ela não é produzida por mãos humanas. Mas é uma vestimenta, na sua totalidade, dada por Deus. E é por isso que, no verso 11, a Bíblia diz para nós, revestivos de toda a armadura de Deus. Há uma coisa interessante aqui que eu e você precisamos saber. Ninguém vai para a guerra vestindo meio uniforme. Ninguém entra numa batalha, numa guerra como essa que nós estamos vendo, vestindo meio uniforme. Ele não vai só com o capacete. Ele não vai só com a jaqueta. Ele não vai só com a calça ou com os coturnos. O soldado precisa estar vestido de toda aquela roupa que foi desenhada e que foi dada a ele. Eu gosto muito de filmes de guerra. O Resgate do Soldado Ryan foi um filme que marcou. E quando eles estão ali naquela praia, indo exatamente para... Começa a cena, né, mostrando as batalhas.
e de repente um soldado tira o capacete. Cruel aquilo. Ele só tirou o capacete e a bala... Note, queridos, nós temos que estar vestidos de toda a armadura de Deus. Nós estamos vivendo a série Start, como você pode ver aí. E nessa noite, eu quero desafiar você a começar a viver como bom soldado de Cristo nesse tempo e levar a sério a sua vida espiritual. Então é tempo de começar a ser um bom soldado de Cristo e levar a sério a sua vida espiritual. Eu quero então, nessa noite, mostrar para você aqueles equipamentos que Paulo mostra ali para nós, aquelas peças, aquele vestuário do soldado, e depois, então, mostrar por que nós devemos vestir assim e como nós nos vestimos assim. A primeira peça que o apóstolo Paulo mostra para nós, a primeira peça da nossa armadura é o cinturão da verdade. O versículo 14 vai dizer isso para nós. Cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduram as armas ou as ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção. E se você lembrar das imagens, por exemplo, daquele soldado do filme A Paixão de Cristo, você vai lembrar que o cinturão descia daqui até embaixo, marrom. Esse cinturão, especialmente, tinha algo que era proteger a região responsável, a parte do homem responsável pela procriação. Na luta contra as trevas, nós não estamos protegidos se não estivermos com o cinturão da verdade. Ele é essencial para as nossas vidas, ele é essencial para a nossa vida espiritual. E se nós não estamos falando de vivermos simplesmente uma vida de oba-oba, uma vida de tranquilidade. Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta a parte essencial da armadura. E se não estamos falando ou vivendo a verdade, ficamos estéreis e infrutíferos. Veja o alerta que o salmista dá para nós, lá no Salmo 15, do 1 ao 3. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Paulo ainda, na mesma epístola, na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade. Cabe então a pergunta a você, cabe então a pergunta a mim: você está vivendo na verdade? Da sua boca procede a verdade?
João 8,44 nos apresenta quem é o pai da mentira. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando a gente ainda era jovenzinho, então o Josemar vinha e contava uma história e a gente dizia, João 8,44. A gente já estava dizendo que a gente não acreditava naquilo. Aí alguém contava uma história, o Josemar dizia, João 8,44. Já estava mostrando que não acreditava naquilo. Não é não, Josi? Você lembra disso? Alguém contava uma história, o Eriel, né? Pastor Eriel contava uma história, a gente dizia, João 8,44. Né? Pensa num texto que a gente sabia de cor. Vocês lembram que diz João 8,44? Ah, pessoal, esqueci de combinar. Desculpa aí. Outra versão. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. O pai da mentira é o diabo. Mas Deus é o Deus da verdade. E os filhos de Deus andam na verdade. E os filhos de Deus falam a verdade. E os filhos de Deus procedem na verdade. Os filhos de Deus trabalham na verdade. Seja lá no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, onde nós estejamos, da boca dos filhos de Deus deve jorrar a verdade. Diga amém. Cutuca quem está dormindo do seu lado e diga, eu sou filho da verdade. Não, diga com convicção. Diga com convicção, eu sou filho da verdade. Ih, gente, está difícil hoje, hein? É o calor. Diga com convicção no seu coração, eu sou filho da verdade, porque Jesus é verdade e é vida, e eu sou filho de Deus. A verdade é a força integrante na vida de todo crente vitorioso. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Então, coloque o cinturão da verdade. Ele é parte importante na sua armadura. A segunda peça da nossa armadura é a couraça da justiça. O versículo 14, na parte B, vai dizer para nós, a couraça é uma parte da armadura que cobre o peito e as costas. Onde estão os nossos órgãos vitais? Coração, tem que proteger. Atrás e na frente. O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala da justiça de fato, da justiça verdadeira, da justiça de Deus. Pois a justiça humana não passa de trapo de imundícies, como diz Isaías 64, verso 6 para nós. Olha a promessa que Deus faz para aqueles vestidos com a couraça da justiça. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Você percebeu? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus te escolheu e derramou sobre você um óleo, uma unção de alegria. Diga amém. Se não está ainda, diga eu recebo. Você está protegido com a couraça da justiça? Você é justificado por Deus. Justiça de Deus, justificado por Deus. Essa não é uma justiça humana, mas é a justiça de Deus. Terceira peça é o calçado do Evangelho, versículo 15. Os soldados romanos usavam uma sandália com cravos na sola para lhes dar segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares abruptos.
Uma outra versão vai dizer para nós o seguinte: calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz de Deus. Se nós quisermos segurança, agilidade na nossa caminhada e corrida por lugares abruptos, se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho que nos dá paz em Deus. Não a paz que o homem pode oferecer, não a paz que você está buscando nos homens, mas a paz de Deus. Da paz de Deus e na paz com o próximo. Precisamos ter pés velozes para anunciar o Evangelho aos perdidos. Bons soldados de Cristo. Eu sei que você, nesses últimos dias, olhando as notícias, começou a fazer ter os seguintes pensamentos. E se aquele pessoal lá que está em disputa começa a apertar os botõezinhos vermelhos das bombas atômicas? O que será de nós? O que será da humanidade? Quem pensou nisso? Erga a mão. Uau! Muita gente pensou nisso. Eu também pensei. E pensei além. E pensei além. Se esses caras apertam os botõezinhos vermelhos de bombas atômicas, quantas pessoas irão para o inferno sem conhecer Jesus? Para quantas pessoas eu poderia ter ministrado e não ministrei? E não ensinei? E não falei? Pastor, mas está tão distante da gente. É verdade, mas pensa que nós somos dirigidos por homens de coração duros, loucos, em toda parte do mundo. Do mesmo jeito que está tendo uma guerra lá, nós podemos ter uma guerra aqui. Nós não temos bomba atômica. Mas nós podemos ser destruídos. Então pense comigo, querido, eu e você, nós somos convidados a calçar o calçado do Evangelho. Isaías 52:7 vai dizer para nós: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. A Bíblia tem um negócio muito interessante, né? A Bíblia usa uma linguagem que às vezes eu fico pensando, né? E eu fico pensando assim, Deus, eu acho que quando estava direcionando o homem a escrever, estava meio maluco, entendeu? Olha o que ele diz: como são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Mas pense, querido, que você está aqui vivendo no século 21, calçadinho com meia, confortável, tênisinho. Não é não? Olha que fácil tirar o tênis. A Marli já está orando para eu não estar com uma meia furada. Não é não? Meinha colorida. Ó, sem chulé. Novinho. Mas pense quando essa palavra foi escrita, aqueles homens não tinham calçados apropriados. Imagine como estavam os pés desses homens, esses homens aqui citados, para pregar e anunciar as boas novas. Você imagina comigo? Mas Deus chama de pés formosos. Belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Reino, da salvação, do reino de paz, que traz boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: só Deus reina.
como são belos, como são formosos os pés daqueles que anunciam boas notícias. Quantos aqui acham que tem o pé feio? Eu não vou, não, pode erguer a mão, não tenha vergonha, você está em casa. Ou vocês são todos aqueles que acham, ai, meu pé é tão bonito. Não, o que eu falei lá? A gente precisa falar a verdade. Você acha seu pé feio? Comece a anunciar o Evangelho de Deus. Comece a anunciar a graça de Deus. E tem alguém que vai achar os seus pés bonitos. Deus vai achar os seus pés bonitos. Aquele que receber as boas novas vão dizer, bendito aquele que veio aqui, caminhando e trouxe as boas novas do Evangelho para mim. Comece a anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho do reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O teu Deus reina, essa era a mensagem de Isaías, é a mensagem, este Evangelho de paz, porque na medida em que nos submetemos ao governo de Cristo, e esse governo vai aumentando em nós, nós temos paz de Cristo, a paz daquele que governa os nossos corações. Lembrei agora, quem é que está editando os vídeos na quarta-feira? Ele está na praia agora, né? Então, Edson, por favor, tire essa cheirada de tênis que não pegou bem, tá? Eu estou vendo aqui, os olhares ainda estão assim, poxa, o pastor tinha que cheirar o tênis. O Edson vai editar na quarta-feira, vai estar sem essa parte, tá bom? Você pode assistir tranquilo lá. Aliás, se você não assistiu as 3 mensagens anteriores sobre esse tema, vá lá no IB Nova Jerusalém Curitiba, no YouTube, e assista. Voltamos para cá. Os pés são a base do corpo. Todo sustento do nosso corpo fica em cima dos nossos pés. Os pés nos levam para lá e para cá. Calçar os pés com a pregação do Evangelho da paz representa o ide de Jesus. Mas não só isso. Quero dizer que devemos ir preparados, treinados, capacitados, encharcados pelo Espírito Santo de Deus, para proclamar as boas novas. Eis que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, trazer libertação aos cativos, trazer libertação aos oprimidos. O Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. O diabo declara guerra para destruir os homens, mas nós somos embaixadores da paz, somos proclamadores do Evangelho da paz, eu e você. Enquanto o diabo trabalha para destruir o homem, nós trabalhamos para restaurar. Enquanto o diabo trabalha para minar o homem, nós trabalhamos para a restauração. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ah, gente, quando eu leio esse texto, eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios, sabe, eu sinto uma responsabilidade tão grande. Eu sinto uma responsabilidade tão grande. Às vezes eu chego a dizer, Senhor, será que eu sou capaz de tudo isso? Será que eu posso tudo isso? Será que eu tenho capacidade de ser embaixador de Cristo, de ser alguém delegado por Deus para proclamar restauração?
Graças a Deus, a força não está em mim, a força não está em você, ela vem de Deus para nós. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Olha que final desse texto. Meu irmão, não tem como não ler esse texto e não se apaixonar por ele. Não tem como ler esse texto e falar assim, não, é só mais uma instrução, é só mais uma... Não, ele é poderoso, reconciliem-se com Deus. Essa é a declaração que eu e você precisamos proclamar para os homens. Você é um soldado, calçado com o Evangelho da paz, você é um proclamador do Evangelho de Cristo. Você está vivo, está acordado, diga amém. Amém. A quarta peça é o escudo da fé. Vou eu, né? Gosto muito de séries. Quem assistiu Vikings? Tem alguns pecadores aqui, como eu. O escudo dos Vikings eram redondos, certo? Todo mundo lembra? Não, você não assistiu, não lembra. Mas quem assistiu sabe, o escudo dos Vikings era redondo. Mas o escudo dos romanos, ele tinha 1,60 m de altura por 70 de largura. O soldado romano colocava o braço por trás, passava uma fita forte aqui, e aqui ele segurava com toda a força. Tá, se ele fosse canhoto fazia aqui, tá? Mas, como eu vou colocar aqui desse lado. Ele protegia todo o corpo humano. Ele era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como uma grande parede contra o adversário. Então imagine comigo o comando, todo soldado ali, com a espada aqui, o escudo aqui, o general falava, alguém que serviu o exército aí, deu um comando. Ele dizia, uau, o cara colocava o escudo aqui e formava uma parede. Todo mundo ao mesmo tempo, claro. Formava uma parede humana contra o adversário. Uma das armas mais temidas eram os dardos de fogo. Porque não apenas feriam o soldado, mas também, quando ela era lançada com fogo, ela podia queimar o escudo. Causar um incêndio. Nós precisamos do escudo da fé, porque o nosso inimigo, Satanás, o diabo e os seus anjos, estão sempre lançando os seus dardos malignos sobre nós. O diabo lança os seus dardos de fogo em nosso coração e mente. Mentiras, pensamentos pecaminosos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. A fé revela a nossa limitação e incapacidade. Por isso nossa confiança tem que estar em Deus, que pode todas as coisas. Além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. Eu e você precisamos usar o escudo da fé. Note, o diabo sempre vai lançar dos seus dardos sobre nós. Às vezes você está vivendo bem, tranquilamente, às vezes você está vivendo um tempo maravilhoso, mas de repente você é atingido. E de repente você começa a enfrentar as lutas que você não estava passando naquele tempo. Preste atenção comigo. Somos justificados pela fé. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos declarados, por meio da fé,
sem culpa. Nossa fé agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O justo vive pela fé. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. A nossa fé se expressa por meio de obras, segundo a palavra que Tiago nos dá, Tiago 2:7, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, nós revelamos a nossa fé também através das nossas ações. Vale a pena lembrar a você, presta bem atenção, numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados, lançados pelo inimigo, quando estão juntos, juntando os seus escudos e fazendo uma grande barreira de proteção. Presta atenção, eu e você não somos chamados para viver uma fé solitária. Sabe aquela coisa de dizer, lá em casa eu também sirvo ao Senhor e eu não preciso da igreja? O diabo gosta de ouvir isso. Sabe aquela coisa de dizer, eu não preciso de outras pessoas? O diabo adora ouvir isso da boca de crentes. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, a minha fé fortalece a sua fé, o seu testemunho fortalece a minha fé, o testemunho de outros fortalece a fé dos outros, e isso em casa, sozinho, na solidão você não tem. Sabe por quê? Você pode ouvir muitas histórias no YouTube, de pessoas que você não conhece, mas aqui dentro você tem pessoas reais, vivendo vida real, e você conhece a vida delas, e isso fortalece a nossa fé. E quando nós estamos juntos, nós levantamos uma barreira, nós levantamos o escudo que protege todo o corpo, não só o corpo físico, mas o corpo de Cristo. Amém? Essa era a hora de você jogar as cadeiras para cima, mas vocês ainda não aprenderam a fazer isso? A quinta peça é o capacete da salvação. O capacete protege a nossa cabeça. Na cabeça está o cérebro, outra parte vital do nosso corpo. O cérebro é aquilo que nós chamamos da nossa mente. Aqui acontecem as grandes batalhas do homem. Satanás sempre vai tentar atacar a nossa mente, com mentiras, acusações. A sua estratégia não muda, a sua maneira de trabalhar não muda. Foi essa estratégia, a estratégia da mentira, a estratégia de confundir a mente, que ele usou com Eva no paraíso. Você lembra da história? Eu gosto de repetir a história da seguinte forma. Estava lá o casal, vivendo feliz da vida, os dois. Só tinha os dois, amando, um olhando para o outro. Aquela coisa linda. Mas de repente, passeando pelo jardim, viram aquela árvore frondosa, bonita, sabe? Um fruto parecendo o aiva. Quem conhece o aiva? Ninguém conhece o aiva? Só eu conheço o aiva? O aiva é uma fruta amarela, redonda, bonita, cheirosa, mas quando você morde, sai uma água azeda. Ela é boa para fazer suco, mas quem gosta de azedo como eu, chupa aquele negócio. A uaiva. Então a Eva olhou para o aiva e a serpente disse, olha, não foi assim que Deus disse para você? Não, não foi assim. Foi assim que... Não, você está enganado. E a mente foi confundido. E a mente foi confundida. Nossa, me deu água na boca, né?
Poxa vida, alguém vai ter que ir lá no mercado municipal comprar esse negócio, porque a minha filha está grávida e o neném pode sair com cheiro de, com gosto de uai. Vai que cola, vai que cola. Mas a batalha é sempre na mente, gente. Presta atenção, as nossas batalhas, elas são sempre na mente. O diabo tenta atacar a mente. É por isso que Romanos 12:2 vai dizer para nós, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E lá no original, no grego, é renovação da nova mente. Da nova mente que eu e você recebemos em Cristo. Para que sejais capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. Eu estava falando dos livros que eu tenho. Eu quero ter os livros do pastor Alino, né? É 4.000? É 5.000? É quase isso? Um dia eu chego lá. Deixa a Marli deixar, o cartão de crédito estoura, né? Mas tem muita gente, presta atenção, crente. Cara, tem gente que não consegue ler um livro. Um livro por ano, um livro por mês. E o pior, tem crente que nem a Bíblia lê. Aí fica difícil. Como é que você vai proteger a sua mente, se você precisa de uma mente sã, de uma mente pura, conhecimento? Você também precisa andar na razão, não é só andar e mover no espírito, você precisa também da razão. E se a sua razão não está boa, não sei se é assim que fala, mas se não está bem aqui, as coisas em volta também não vai estar bem. Eu acho que eu fui repetitivo demais. Mas vocês entenderam, né? A gente precisa ter uma mente boa, uma mente sã. E a gente consegue isso de que maneira? Buscando, conhecendo, lendo, sendo instruído na palavra. Crente que não estuda a Bíblia está firme. Crente que estuda a Bíblia, melhor dizendo, está firmado na palavra de Deus. Não cede às propostas sedutoras do diabo. E aí, você está usando o capacete da salvação? Você está cuidando dessa parte importante que é a sua mente? Vamos para a última peça da armadura. A última peça é a espada do Espírito, verso 17. Paulo diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada é a palavra de Deus, é com ela que nós vencemos o ataque do diabo e triunfamos sobre ele. É por meio da palavra. É com a palavra de Deus que nós saqueamos o inferno. É com a palavra de Deus que nós invadimos a casa do valente. É pela palavra de Deus que os cativos são libertos. É a palavra de Deus que é viva, poderosa, que é eficaz, que eu e você precisamos usar todos os dias. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia nos afasta do pecado. Infelizmente, há muitas pessoas comprometidas com as suas redes sociais e menos com a palavra de Deus. Estamos em luta, em uma guerra, e o nosso inimigo, e os nossos inimigos não são pessoas, não são os nossos vizinhos, não são nossos colegas de trabalho, nem tampouco de jornada cristã. Nossa luta não é contra a carne ou sangue,
mas contra principados e potestades, dominadores do mundo espiritual. Nossa luta é contra o diabo e as suas armadilhas. Porque Paulo então nos exorta para usarmos a armadura de Deus. Primeiro, para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Ciladas são armadilhas. Armadilhas são preparadas em lugares estratégicos. Você não sai aí pela rua e encontra uma armadilha. Uma armadilha nunca é colocada embaixo de uma lâmpada, de uma luz. Você sai pela rua e você encontra armadilhas, você diz, nossa, tem uma armadilha aqui. Ninguém encontra. Mas ela é colocada em lugares estratégicos. O diabo sempre vai tentar nos induzir ao erro. A armadilha é para nos induzir ao erro. Sabe, queridos, quando a Lidiane estava anunciando aqui os 21 dias de jejum e oração, 21 dias sem murmuração, sem reclamação, falou da boca e falou do coração. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, muitas vezes dentro da fala dela, né? Você fala demais, você fala o que não quer. É muitas vezes nessas pequenas ciladinhas que a gente cai. Porque a gente quer falar o que não precisa falar. A gente quer mostrar o que não precisa mostrar. A gente quer ser aquilo que a gente não foi chamado para ser. Nosso inimigo pode vir disfarçado de boas intenções. Há um dito popular que diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Presta atenção, presta atenção. A armadilha pode vir disfarçada de boas intenções. Pode ser através de uma palavra boa. Pode ser até mesmo com a própria palavra de Deus, mas de forma deturpada. Pode se manifestar como um anjo de luz. É por isso que eu e você precisamos estar vestidos da armadura de Deus. Nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus para resistir o dia mau. Lá em Mateus capítulo 7, a palavra de Deus vai dizer para nós de dois homens. O sábio e aquele mais despreparado, né? O sábio edificou a sua casa na rocha. O outro edificou a sua casa na areia. Veio a tempestade, veio os ventos, vieram os raios, os trovões. A casa que estava na rocha permaneceu. A casa que estava na areia ruiu. Nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau. Porque todos nós vamos enfrentar tempestades na vida. Todos nós vamos enfrentar lutas, algumas maiores, outras menores, mas nós vamos enfrentar. E eu e você, quando estamos vestidos da armadura de Deus, nós permanecemos firmes com os nossos pés na rocha que é Jesus, a rocha inabalável, a rocha que nos sustenta, a rocha onde os nossos pés encontram segurança. Diga amém. Acorda aí que nós estamos caminhando para o final. Nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus para permanecer inabalável. Inabalável, até mesmo após uma vitória. Uma guerra é feita de muitas lutas e de muitas batalhas. Nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus para vencermos as batalhas.
E depois de tê-las vencido, precisamos permanecer firme, abundantes na obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A vitória é garantida. A vitória é garantida a nós. Olha o que diz 1 João 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Eu quero convidar você a se colocar em pé, fechar os seus olhos. Eu quero ser muito breve com você. Eu quero ser muito breve com você. Feche os seus olhos. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e você está ouvindo tudo isso. E ainda tudo isso está muito codificado na sua mente. Eu quero dizer a você que a primeira ação que você precisa tomar é receber Jesus no seu coração. A primeira ação que você precisa tomar é receber Jesus no seu coração. É dizer, Jesus, vem morar na minha vida, vem habitar no meu coração e vem me dar a armadura de Deus, porque eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver algo extraordinário. Eu quero viver algo novo. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, erga uma das suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Você pode erguer a sua mão bem alto para que eu possa ver. Pode abaixar, querido, querida, pode abaixar. Amém pela vida de vocês. Há mais alguém? Alguém desse lado que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém desse lado que quer entregar a sua vida a Jesus e falar, Senhor, eu quero ser revestido de toda a armadura de Deus? Há mais alguém desse lado que quer entregar a sua vida a Jesus e declarar, Senhor, Tu és o meu Redentor, é em Ti que eu quero viver? Você quer fazer isso nessa noite? Há mais alguém? Erga a mão bem alta, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero pedir para que o pessoal da comunicação mantenha o foco aqui, em mim ou no Ellington. Eu quero convidar vocês que ergueram a mão recebendo Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, não é para constranger você, mas é para declarar, os nossos pastores vão orar com você, alguém vai chegar perto de você e vai abraçar você e vai orar com você, amém, pode vir um pouquinho mais à frente, as câmeras estão focadas aqui, você que ergueu a mão desse lado, venha cá, vem cá, vem cá, as câmeras estão focando aqui em nós que estamos aqui em cima, não se preocupe, não se preocupe, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer mais um apelo a você que está aqui. Você que está em casa, você pode sinalizar aí, o pessoal da comunicação vai entrar em contato com você. Mas você que está aqui, talvez você esteja afastado do caminho do Senhor e essa palavra falou ao seu coração de alguma forma, o Espírito Santo ministrou a você e você quer retornar para a casa do Pai. Erga a sua mão, eu quero orar com você também. Erga a sua mão e diga, Senhor, eu estou aqui. Eu quero me entregar de volta a você. Eu quero me entregar de volta aos seus caminhos. Eu estou aqui. Há alguém? Há alguém?
Pai, nós oramos com esses que entregaram nessa noite a sua vida ao Senhor. E nós declaramos agora que o Senhor inunde esses corações e mude a vida completamente. Transforma poderosamente esses corações. E que eles possam viver algo novo, algo extraordinário. Senhor, que nessa semana portas sejam abertas para eles no poder e na graça do Senhor. No poder e na graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode manter os seus olhos fechados em oração. Eu creio que está preparado lá. Se não tiver, o pessoal da recepção vai promover algo rapidamente. Mas eu quero continuar com você aqui nessa noite. Querido, talvez você esteja vivendo um evangelho água com açúcar. Talvez você não esteja vivendo uma vida como bom soldado de Cristo. Você serve ao Senhor. Você está com Ele. Você caminha com Ele, mas você quer mudar a sua vida. Você tem vivido mais derrotas do que vitória. Mais dúvidas do que certeza. Você está vivendo como um soldado despreparado para a batalha. E agora, meu irmão, o apelo é para a igreja. E eu não vou convidar você aqui para erguer a mão. Eu vou convidar você para vir à frente. Já, direto, rápido. Você que quer viver uma vida como bom soldado de Cristo, preparado para a batalha, preparado para a vitória, você pode sair do seu lugar, pode vir para frente, porque nós vamos orar. E eu sei que Deus tem algo extraordinário para você. Você vai ser preparado por Deus para enfrentar as hostes do maligno, para ser proclamador do Evangelho. Glória a Deus. Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe. Quer ficar em pé, fique em pé. Irmãos, esse apelo é para você. Você precisa tomar uma posição nessa noite e ser um bom soldado de Cristo. Você precisa ser um bom soldado de Cristo. Você precisa se posicionar. Chega de viver um evangelho água com açúcar. Chega de viver um cristianismo. É hora de dar um start diferente na sua vida e começar algo extraordinário. Agora, esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento. Há mais alguém? Vem para frente. Os líderes daqui a pouco estarão aqui orando com você. Esse é o momento. Esse é o momento. Se revista. Peça o Espírito Santo agora de Deus. Espírito Santo, inunda o meu coração. Espírito Santo, me capacita com a armadura de Deus. Ore ao Senhor, igreja. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor agora. Ministre diante do Senhor. Deus amado, toma os meus amados irmãos. Toma esses, ó Deus, que estão sendo aqui preparados, habilitados pelo Teu Espírito agora. Deus, revista, Senhor, com a armadura dos céus. Pai, em nome de Jesus, com a armadura do céu, com a armadura do céu. Pai, em nome de Jesus, vem com o Seu extraordinário, vem com o Seu mover. Pai, em nome de Jesus, prepara, Senhor, os bons soldados. Prepara, Senhor, os bons soldados. Coloque o capacete, Senhor, da salvação. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, vem, Espírito Santo, e faz a Tua obra agora, em nome de Jesus. Ministra, Senhor. Ministra, Senhor. Alguns líderes de célula, por favor, vem aqui impor as mãos, orar com as pessoas.
Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pelo teu mover. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortalece e anima cada filho do Senhor. Fortalece e anima cada coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.